Alexandre de Exu. Hoje eu venho falar, inclusive, que uma live também que eu fiz, né? E falando sobre Deus, a presença de Deus na casa de santo. É um fator muito importante porque muitas vezes nós esquecemos da energia do Criador. Nós falamos, né, que os orixás são energias, são forças da natureza, mas são forças da natureza todas dentro do Criador. Eu costumo dizer que na minha casa eu ensino, dentro do eterno, que é o Olodumare, a gente cultuar o sagrado. Não se tem como fazer nada sem antes você saber que existe aquele ser maior, aquele ser que criou tudo. Porque veja só uma coisa, não é apenas nós, tá, que acreditamos na existência de um ser superior. O homem primitivo, selvagem, né, quando ainda vivia em cavernas, diversas raças, que nós temos conhecimentos, tudo, eles sabiam que não podiam existir por si só. Então, em determinados momentos, eles organizavam alguns cultos, né, muito toscos, rudimentares, mas ali eles estavam prestando conhecimento e ao Criador de todas as coisas, do que já existiu, do que existe e do que vai existir ainda. Esse é o tema que nós temos que chegar e ver. Não adianta você chegar conforme eu sou de Exu, você de Iemanjá, você de Euá, você de Onira, Iaçã, Logum Edê, Omolu, Azawane, Ibeje, Ogum, Odé, Oxum. Mas, meu irmão e minha irmã, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Então, isso que nós temos que chegar e ver. Nós não podemos imaginar Deus apenas na presença do que nós conhecemos aqui na Terra como fenômenos da natureza. Porque o Sol, né, os diversos sols que tem, as diversas estrelas, planetas e as diversas luas fazem parte da natureza de Deus. Vamos olhar quantas galáxias nós vemos, quantas constelações, que nós podemos ver também que os povos antigos, todos eles tinham um hábito, tá? A ciência deles era observar os céus em seu movimento. Esse movimento de sol, estrela, porque tudo que acontece lá em cima repercute aqui embaixo. Você não pode esquecer disso. Então, até mesmo o próprio nome Orunmila, ele tem um posicionamento em que nós podemos dizer: o céu fala comigo. Porque é o próprio Olodumare também, através de Orunmila, chegando falando. E nós vemos também Exu, o mensageiro dele, o que criou a explosão que resultou no grande Big Bang, que criou as diversas situações que nós vemos no cosmos. Basta a gente chegar e se ligar um pouco em astronomia e que vamos ver. Eu estou falando da astronomia, não estou falando da astrologia. Embora os povos antigos também utilizassem a astrologia, que é o estudo do céu para prever acontecimentos. Isso nós temos que sempre ter em mente. E essa situação de esquecermos de Deus dentro da casa de Axé faz com que as pessoas acreditem que a presença de Deus está só dentro da igreja. Se a pessoa não está na igreja, não tem, que a igreja é a casa de Deus. Isso é uma forma de propaganda em que está diminuindo a nossa fé, os nossos templos religiosos. E nós temos que resgatar isso. Não podemos deixar ficar as pessoas imaginar que casa de candomblé
não tem a presença de Deus. Isso nós não podemos mais admitir em momento algum. Os diversos planetas, tá, que nós vemos aí orbitando, tudo, possivelmente com formas de vida que não conhecemos nem nada, mas vamos observar uma coisa. Jesus, ele disse também, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Moradas diferentes. Então vamos chegar e observar isso. O universo, ele é imenso. Então quando você chega e fala Olodumare, você está se colocando em todo o universo e toda a extensão. Anos e anos-luz. Ou seja, ano-luz é a medida em que a luz percorre durante um ano. E nós vemos galáxias a bilhões e bilhões de anos-luz de nós. Temos que considerar que não estamos sozinhos. Tudo faz parte da natureza do nosso Criador. Porque se você acreditar que Deus só criou o que nós temos aqui, o universo então é um monte de espaço perdido, desperdiçado, que não serve para nada. E Deus possivelmente não iria fazer uma coisa dessa. A presença deles tem que estar em todo o universo, até mesmo porque nós acreditamos que o Olodumare é onipresente e onisciente. Onipresente quer dizer que ele está em todo lugar. Ele está em nós, ele está na criação. Quando nós vamos fazer uma oferenda, o Olodumare, segundo os itãs de Ifá, ele é quem dá a oferenda, ele é a própria oferenda e é quem recebe. Ou seja, ele está em quem dá, está na oferenda, está em quem recebe. Então, essas situações nós temos que começar a trabalhar na nossa cabeça, na cabeça daqueles que frequentam as casas de candomblé, de que ali também se dirige ali a um local de oração. Não é só você chegar lá para matar galinha, fazer macumba. Você tem que pensar mais à frente. Você tem que sentir a presença do seu Criador. Nem todas as tradições dentro da nação Quito, né, que nós falamos, da cultura iorubá, são iguais. São diversas etnias. Alguns orixás são conhecidos por uma, não são conhecidos por outras, né? Mas todos nós estamos ligados ao Deus único, tá? Que nós chamamos de Olodumare. Isso é importante. Nós não podemos, em momento algum, deixar que isso nos afaste da nossa criação, nos afaste da nossa fé no Deus único, que é representado pelo Sol. O Sol, para as civilizações antigas, era a própria representação do Deus maior. E quando ele está na posição da zenite, que é no ponto mais alto, é muito importante. É muito importante porque é um momento em que é um momento de forças místicas muito forte, muito mesmo dentro do candomblé, e as pessoas estão esquecendo. Como também a rotação da Lua. Nós esquecemos muitas vezes, eu vejo em casa de santo, irmãos e irmãs que dirigem, que sequer sabem a força da Lua. E como nós sabemos, sequer sabem a força da Lua, a força do Sol, a força dos movimentos dos planetas, tudo, porque nós temos orixás que regem isso. O problema todo é que dos 600 e poucos que vieram para o Brasil, nós fomos perdendo, acabou ficando apenas 16. Agora sim, com outros motivos, né? A própria religião está se recuperando, conhecendo outros orixás que antes estavam esquecidos, está revivendo o culto dele e está progredindo. Mas temos que chegar e ver isso, porque o candomblé é uma religião de que toda ação
ter uma reação. Você coloca uma oferenda, aquela oferenda vai gerar um tipo de energia que vai dar uma reação a que você quer. Então isso é muito importante. Quando... Quando nós entramos para o candomblé, não é importante apenas a fé que nós temos no orixá, mas também a fé que nós temos no nosso zelador, na nossa zeladora, aquela pessoa que está ali cuidando, porque de certa maneira ele é o intermediário do orixá, do inquice ou do vodum, né? Perante nós, ele que está ali para cuidar. Ser zelador é aquela pessoa que cuida, que zela pelo o divino, o sagrado que nós temos. Então ele tem esse compromisso, pelo tempo que ele foi iniciado, já ele está com aquela responsabilidade perante ao nosso orixá. E ele vai responder por aquilo, as coisas se deram certo, se deram errado, na nossa vida, tudo. Agora nós temos também não esquecer uma coisa, não adianta você entrar para a religião pensando que vai correr tudo bem, quando nós ainda temos algumas leis que nos regem, tá? Que são leis universais. Uma delas é a lei do retorno. A lei do retorno que nós falamos, a religião kardecista chega e fala, ela começou dentro do candomblé, essa ideia, dentro dos cultos africanos, tá? Em que você envergonhou o seu orixá, você envergonhou os seus ancestrais, fazendo coisas erradas, você vem para se redimir. Então é importante isso. Temos que entender também que candomblé, nós falamos, quando eu falo candomblé, quando você chega e fala, dentro do candomblé está o culto de Egum, Lessei-Egum, está o culto de Ifá, porque candomblé quer dizer religiões africanas. E não é o orixá aqui, Ifá ali e Egum lá. Não. Então, meus irmãos, vamos prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes nós ficamos nos debatendo e esquecemos que estamos fazendo parte do macro e do microcosmo. E não adianta você querer chegar e modificar isso. Em certas situações, temos que procurar a ciência, porque ela dá apoio à nossa religião. Embora muitos não consigam chegar a entender, mas a ciência, ela é a maior aliada do culto africano. Se você souber entender ciência e o culto africano, aí você vai chegar e ver. Nada dentro do nosso culto bate contra a ciência. Muito pelo contrário. O que ocorre também é que muitos dos nossos ensinamentos estão numa língua antiga, que quase não se fala, e que muitas coisas não são compreendidas. Mas se você atualizar tudo para o português, Kardec aproveitou muita coisa para o francês. Inclusive a palavra médium quer dizer ponte. E ele aproveitou para utilizar que o médium seria a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Então nós temos que também observar isso. As leis que regem todo o universo são as leis da criação. E essa criação, ela começou lá no universo, que é onde nós falamos que é o Orum, que depois veio para o Aie. E nós não estamos conseguindo entender o que é o Orum. Nós estamos nos comportando como se fôssemos criaturas aqui da Terra tendo experiências espirituais. Não, nós somos criaturas espirituais
tendo experiência terrena e vamos retornar ao mundo espiritual. Isso é os planetas, né, que nós chegamos falando muitas vezes, algumas pessoas até me conhecem, sabem que antes de eu vir para o Candomblé, ser iniciado, eu era astrólogo, trabalhava como astrólogo, né, fazendo mapa astral, dando consulta e trabalhando com as pessoas ali regularmente. O que acontecia nessa época? Conhecendo o céu, conhecendo as coisas todas, os movimentos, eu já havia estudado como astrólogo que as sociedades antigas faziam isso, as culturas, as religiões, e os africanos também. As estrelas Sírios, Aldebaran, todas elas eram vistas nos céus, eram catalogados, os antigos perdiam tempo observando os céus, até mesmo porque era a única coisa que eles tinham para chegar e fazer. E iam passando aquilo de gerações a gerações. Os movimentos da Terra, tudo que acontecia era observado e utilizado como uma forma de oráculo ou uma forma de previsão. Até os dias de hoje. E essas situações nós acabamos nos perdendo. Nós perdemos entender, tá, o que é uma nascente de um rio, o que representa, a posição do sol, o sol quando ele nasce, quando ele chega no meio-dia, quando ele está se pondo. Tudo isso está descrito e cada um desses movimentos está em um Odu de Fá. Se está no Odu de Fá, está no corpo dos orixás. Agora, nós estamos deixando muita coisa para trás, estamos deixando lá, não fazemos a cerimônia do sol, não fazemos a cerimônia da lua, e estamos nos distanciando de Deus dentro da casa de santo, porque a gente só chega e aprende a fazer ebó, limpar a galinha, fazer comida de santo. Qual foi o momento em que você se dirigiu dentro da sua casa de santo ao seu Criador? Você com todos. Você faz um xerê. Para homenagear seu orixá, você faz um xerê, lê segundo, lê seu orixá. Mas quando que você chega, acaso o Axé, o Ebê se reuniu para um dia de ação de graça perante o Olodumare, perante o Olof? Não teve. Isso nós temos que mudar. Temos que passar a chegar e fazer, cuidar principalmente de Deus dentro da casa e chegar e dizer, casa de orixá é uma casa de Deus. E não conforme, não, porque você fez santo, você é da religião do Candomblé, mas você tem que se batizar na igreja, porque se não é batizado é pagão. Gente, como é que pode isso? Tem casa que vai fazer santo, mas se a pessoa não for batizada, ela tem que se batizar primeiro para depois fazer santo. O que tem uma religião a ver com a outra? Essas situações nós estamos passando outras autoridades, outras situações para pessoas de outra religião chegarem a fazer. Vamos trabalhar com isso. Vou te pedir ajuda, vou te pedir para você chegar, passa em frente. Existe, olha, Babaorum, também conforme Deus, nós já referimos a ele. Depois vem Olorum, Oludu, Olodum, Olof, Alá e Olodumare. Quantas vezes você chegou e fez isso? Quantas vezes você chegou em um momento íntimo seu, você e seu Criador conversar? Nada. Então vamos mudar isso. Eu sou Alexandre de Exu, Babalorixá da Nação Ki, iniciado em Fá, Obauni Orietê, e Alufá de Ogum.
Vamos fazer essa mudança, vamos mostrar que casa de santo também é a casa de Deus. E antes dela ser de orixá, ela é a casa de Deus. E assim seja. Meu irmão, sua bênção para mim e minha bênção para você. Axé.